Você sente que algo te pesa, mas não sabe exatamente o que é. Algo silencioso que drena sua energia, minando sua força e sua paz, mesmo sem perceber. O que você mantém em silêncio está te segurando. São hábitos, pessoas, pensamentos, até versões suas que você inventou só para agradar os outros. E quanto mais você ignora, mais eles crescem, te controlando. Hoje eu vou te mostrar 7 coisas que você precisa eliminar da sua vida em silêncio. Não são ajustes superficiais, são cortes profundos que podem transformar sua presença, sua disciplina e sua liberdade. Algumas verdades vão doer, outras vão abrir sua mente de um jeito que você não esperava. Se você está preparado para essa transformação, então já se inscreve no canal e deixe o seu like. Vamos começar. 1. A primeira coisa que você deve eliminar da sua vida, e fazer isso em silêncio, é a comparação constante com os outros. Poucas coisas são tão corrosivas quanto esse hábito. Ele parece inofensivo. Você olha para alguém e pensa, já deveria estar no mesmo nível. Ele conseguiu e eu não. Ela tem o que eu queria ter. Mas na prática, a comparação é um veneno que você mesmo toma todos os dias. O problema não está em observar. Observar pode ser útil, pode até inspirar. O problema é quando a observação se transforma em medida de valor. É quando você passa a se enxergar sempre a partir do outro e não mais a partir do que você realmente é. Nesse ponto, a comparação deixa de ser uma ferramenta e se torna uma prisão. O estoico não mede sua vida pela régua de ninguém. Ele entende que cada caminho tem um peso próprio. Cada conquista exige um preço diferente. Cada processo carrega marcas que não aparecem na superfície. A ilusão das redes sociais, das aparências, dos números, só amplifica esse ciclo de destruição. Você olha a foto de alguém e acredita que a vida dele é a referência absoluta, sem perceber que, na maioria das vezes, aquilo é apenas um recorte cuidadosamente escolhido. E aqui está o golpe mais duro. Enquanto você se compara, você deixa de construir. Enquanto gasta energia olhando para fora, enfraquece o olhar para dentro. Comparar-se é desviar-se da única batalha que importa, a batalha contra si mesmo. Pergunte-se, quantas vezes você travou porque acreditou estar atrasado em relação a alguém? Quantas noites de insônia você teve porque olhou para os números, os bens, o corpo ou a carreira de outra pessoa e concluiu que não era suficiente? Quantos passos deixou de dar porque a régua do outro parecia sempre mais alta? Eliminar a comparação não significa ignorar o mundo. Significa retomar o controle da sua métrica. A única pergunta que você deve se fazer é: estou mais forte, mais lúcido, mais disciplinado do que ontem? Essa é a régua real. Essa é a única comparação que importa. E quando você corta esse hábito, o silêncio se torna poder. Porque, enquanto os outros vivem correndo para acompanhar os movimentos alheios, você estará construindo o seu caminho sólido, consistente e inabalável. Elimine as comparações. Não porque os outros não importam, mas porque você importa mais. A segunda coisa que você deve eliminar são as relações que drenam sua energia. Não estou falando apenas de pessoas declaradamente tóxicas, mas também daquelas sutis que se disfarçam de amizade, carinho ou proximidade, mas que, no fundo, corroem sua clareza, minam sua disciplina e desviam sua rota. Observe bem, cada conversa que você tem, cada companhia que mantém ou te fortalece ou te enfraquece. Não existe neutralidade. Se depois de estar com alguém, você sente seu ânimo mais baixo, sua mente mais confusa e sua visão mais turva, essa pessoa não está acrescentando, está drenando. E a vida é curta demais para sustentar esse tipo de peso morto. O problema é que muitas vezes você mantém essas relações por medo de parecer frio, ingrato ou egoísta. Mas o verdadeiro egoísmo é sacrificar o seu futuro para não desagradar quem não tem compromisso com a sua evolução. O estoico entende. Não se trata de ódio, vingança ou desprezo. Se trata de estratégia. Você corta laços não porque odeia, mas porque escolhe preservar sua força. Pergunte-se com honestidade: quantas pessoas estão ao seu redor apenas porque você não teve coragem de encerrar o ciclo? Quantas você mantém por conveniência, por costume ou por medo de solidão?
Saiba que manter ao seu lado quem drena sua energia é uma forma silenciosa de destruir o seu psicológico. Elimine. Em silêncio, sem drama, sem explicações. Apenas afaste-se, preserve-se. Escolha a solidão produtiva em vez da companhia destrutiva, porque energia é vida, e entregar sua energia às pessoas erradas é desperdiçar a vida que você poderia estar construindo. Se você está pronto para dar esse passo, comente abaixo. Eu escolho eliminar o que drena a minha energia. 3. Elimine a necessidade de se explicar. Esse é um hábito corrosivo, que parece inofensivo no início, mas que lentamente drena a sua força. Cada vez que você se justifica demais, está entregando sua autoridade. Está dizendo de forma implícita: eu não confio totalmente na minha escolha, então preciso que você aceite para que eu possa segui-la. Pense nisso. Quantas vezes você deixou de agir rápido porque estava ocupado tentando construir um discurso convincente? Quantas vezes esperou a aprovação de alguém que não tem nem metade da visão que você carrega? É aqui que muitos se perdem. Eles transformam o simples ato de decidir em um espetáculo de justificativas, como se precisassem abrir a mente e o coração para um júri invisível antes de dar um único passo. O problema é que justificar-se demais é abrir brechas, é expor suas inseguranças para pessoas que não têm interesse em compreendê-las, mas apenas em usá-las contra você. É gastar energia tentando convencer quem já decidiu não acreditar em você. E no fim, você descobre que a sua explicação não mudou nada, só desgastou mais ainda sua confiança. O estoico não vive pedindo licença. Ele sabe que convicção não se prova em palavras, mas na firmeza das ações. O silêncio é a sua arma. Ele não discute cada detalhe, não abre o mapa dos seus passos, não pede aplausos. Ele simplesmente age, e o silêncio que acompanha a sua decisão impõe mais respeito do que 1000 justificativas. E aqui vai uma provocação direta. Quem você está tentando convencer? E por quê? Será que é realmente os outros? Ou será que você tenta se convencer de algo que ainda não tem coragem de sustentar sozinho? Muitas vezes, o excesso de explicações não é para o outro, mas para você mesmo. Um sinal de que ainda não acredita totalmente no caminho que escolheu. E isso precisa ser cortado na raiz. Elimine então esse vício. Faça suas escolhas e cale-se. Não porque o mundo não mereça ouvir, mas porque você não precisa mais provar nada. Quem entender, entenderá. Quem não entender, ficará perdido em suposições. Enquanto isso, você avança. A necessidade de se explicar é uma prisão, e o silêncio, nesse caso, é libertação. Para reforçar esse aprendizado, escreva aqui nos comentários: não preciso me explicar para ninguém. Assim você declara para si mesmo esse compromisso e ainda fortalece outras pessoas da nossa comunidade que estão na mesma jornada. 4. Elimine a busca desesperada por aprovação. Esse é um dos vícios mais sutis e talvez o mais perigoso. Porque quem vive em busca de ser aceito, elogiado ou validado, perde o eixo da própria existência. Torna-se refém do aplauso. E não há prisão mais cruel do que depender do reconhecimento alheio para sentir valor. Pense bem, quantas escolhas você já fez não porque eram corretas para você, mas porque garantiam a aceitação do grupo. Quantas vezes você engoliu sua verdade para não desagradar? Esse comportamento pode até parecer estratégico em alguns momentos, mas na prática é autodestruição. Você começa a moldar sua vida ao gosto dos outros e pouco a pouco vai desaparecendo dentro de si mesmo. O estoico não busca aplauso, ele busca coerência. Ele entende que a aprovação externa é instável, frágil e volátil. Hoje você é aplaudido, amanhã é criticado. Hoje você é exaltado, amanhã é esquecido. Se o seu valor depende disso, você nunca será livre. E aqui está o golpe duro. A necessidade de aprovação é insaciável. Quanto mais você se alimenta dela, mais fraco fica. Cada elogio se torna uma dose pequena, incapaz de saciar por completo, mas suficiente para te manter dependente. Você se transforma em alguém que vive em função de agradar e não em função de evoluir. Eliminar essa busca não significa virar as costas para todos, nem agir com arrogância. Significa reprogramar sua fonte de valor.
Seu padrão não deve ser o que os outros pensam, mas o que você se torna a cada dia. É a disciplina, a força, a lucidez e a constância que devem ser a sua régua. Então, corte esse hábito, em silêncio. Não precisa anunciar que não liga mais para a opinião dos outros. Apenas mostre pela sua postura que você caminha com firmeza, mesmo sem aplauso. E quando o mundo perceber que você não depende da aprovação, o respeito virá naturalmente, não porque você pediu, mas porque conquistou. A quinta coisa que você deve eliminar da sua vida é o apego ao passado. E precisa fazer isso em silêncio, porque não há discurso, desabafo ou explicação que mude o que já aconteceu. O passado é imutável. Mas o que muitos não percebem é que, ao manterem essa ligação doentia com o que já foi, continuam se condenando a viver dentro de uma prisão invisível. O apego ao passado pode assumir muitas formas: a nostalgia que paralisa, a culpa que corrói, a saudade que enfraquece, o rancor que aprisiona. Cada uma dessas correntes mantém você preso a algo que não existe mais. E o mais cruel é que enquanto você revisita as mesmas lembranças, as mesmas dores e os mesmos erros, o presente continua passando diante dos seus olhos, ignorado, desperdiçado. O estoico não despreza o passado, mas o coloca em seu devido lugar, como registro, não como residência. Ele entende que cada cicatriz serve como aprendizado, mas não como corrente. Viver preso ao que já foi é entregar sua energia ao vazio. É lutar contra fantasmas que não podem ser derrotados porque já não estão aqui. Pergunte-se, quantas vezes você reviveu uma cena em sua mente, como se pudesse alterar o que aconteceu? Quantas horas de vida você sacrificou recontando a mesma história para si mesmo, repetindo os mesmos diálogos, remoendo as mesmas feridas? Esse é o preço do apego. Você se torna escravo de algo que só existe na memória. Eliminar o apego ao passado não é esquecer nem negar, é aceitar. É olhar para aquilo que aconteceu e dizer, isso não me define mais. É escolher usar a cicatriz como prova de sobrevivência, não como desculpa para estagnação. E aqui está a verdade. Só quem solta o passado consegue segurar o futuro. Só quem deixa morrer o que já não existe tem espaço para viver o que está nascendo. Corte esse laço, em silêncio, sem justificar, sem dramatizar, porque o passado não precisa ser explicado, ele precisa ser encerrado. Para internalizar essa mudança, declare aqui nos comentários: eu deixo o passado onde ele pertence. Ao fazer isso, você reforça para si mesmo que não será mais refém de memórias ou arrependimentos. A sexta coisa que você precisa eliminar em silêncio é a ilusão de que pode controlar tudo. Essa é uma das armadilhas mais cruéis que alguém pode se colocar. Você acredita que, se conseguir prever cada detalhe, se antecipar a cada movimento, poderá evitar falhas e frustrações. Mas a verdade é brutal. O mundo nunca estará sob seu comando, e quanto mais você tenta controlar, mais frágil se torna. O hábito de querer controlar tudo nasce do medo. Medo do imprevisto. Medo do erro. Medo de parecer incapaz. Você gasta energia tentando manipular cada variável, tentando organizar cada resultado, enquanto a vida continua acontecendo. Cada plano interrompido, cada obstáculo inesperado, só serve para reforçar que essa obsessão é inútil. É como lutar contra o vento. Quanto mais força você coloca, mais ele te derruba. O estoico entende a diferença entre o que está sob seu domínio e o que não está. Ele concentra toda a sua energia nas escolhas, nas ações, na disciplina na sua mente. O que não pode ser controlado, o tempo, as pessoas, o acaso, é simplesmente aceito, não com resignação, mas com estratégia. Porque aceitar não é passividade, é direcionar sua força para onde realmente importa. Pergunte a si mesmo, quantos momentos você desperdiçou tentando controlar resultados que nunca dependeriam de você? Quantos conflitos nasceram dessa obsessão silenciosa de manter tudo sob sua mão? Quanto desgaste físico e mental você acumulou lutando contra o inevitável? Eliminar essa necessidade é libertador. É aprender a lutar apenas pelo que pode ser vencido. É transformar a ansiedade em disciplina,
frustração em clareza, obsessão em estratégia. É caminhar leve, mas firme, consciente do que importa e indiferente ao resto. Em silêncio, corte esse vício. Não faça anúncio, não busque aprovação. Apenas ajuste suas velas, concentre-se na sua rota e siga. Porque quem tenta controlar o incontrolável nunca evolui. E quem aprende a dominar apenas o que depende de si se torna inabalável. A última coisa que você precisa eliminar é esse personagem que você criou para agradar os outros. Esse é talvez o vício mais silencioso e destrutivo. Você veste uma máscara diariamente, altera palavras, gestos e decisões para se encaixar na expectativa alheia. E o pior é que, no processo, vai perdendo pedaços de si mesmo, pedaços que nunca voltam. Esse personagem invisível que você mantém não é quem você é quem você acha que os outros querem que você seja. Ele surge no trabalho, nas relações, nas redes sociais. Ele fala o que não sente, age como não quer, sorri quando não tem vontade. Aos poucos, você se confunde com ele. Você se torna refém de uma aprovação que nunca é suficiente, porque quanto mais se molda, mais se distancia da sua própria essência. Pense, quanto tempo você já gastou vivendo para agradar? Quantas oportunidades você deixou passar por medo de desagradar alguém? Quantas vezes você silenciou sua opinião ou reprimiu uma ação para que ninguém se sentisse desconfortável? Cada ato de personagem rouba energia, presença e clareza mental. Você se fragmenta e a vida segue sem esperar que você descubra quem realmente é. O estoico entende a diferença entre autenticidade e conveniência. Ele não busca aplausos, não corre atrás de aprovação e não se curva às expectativas externas. Ele reconhece que a força está em viver de acordo com seus próprios princípios, com coragem e consistência. Quando você elimina o personagem, descobre que incomodar é inevitável e, na verdade, um bom sinal. Quem não aceita a sua verdade não merece seu tempo nem sua energia. Eliminar o personagem é um ato de liberdade silencioso, profundo e estratégico. É decidir que você não vai mais negociar sua essência por aceitação. É olhar no espelho e assumir cada pensamento, cada ação, cada escolha, sem máscaras. É parar de viver para o roteiro dos outros e começar a escrever o seu próprio. Então, como forma de um compromisso público, deixe nos comentários: eu sou minha própria verdade, sem máscaras, e viva a liberdade de ser quem você realmente é. Chegamos ao final dessa série, mas não pense que o aprendizado termina aqui. Cada um desses 7 pontos que você eliminou é um degrau na escada da sua liberdade, da sua disciplina e da sua presença. Agora, o desafio é colocar tudo em prática, cortar, eliminar e avançar em silêncio, com estratégia e consciência. Se você quer continuar evoluindo e se tornar a versão mais íntegra, forte e estoica de si mesmo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai direto ao ponto, sem enrolação. E para quem quer ir ainda mais fundo, temos o e-book Manual do Autoconhecimento, onde você vai encontrar ferramentas práticas e estratégicas para dominar sua mente, eliminar hábitos tóxicos e construir uma vida com propósito e presença. O link está no comentário fixado. Não deixe para depois, aproveite agora e dê esse passo decisivo na sua evolução. Lembre-se, a transformação começa com ação. Cortar o que não serve, assumir sua verdade, viver sem máscaras, tudo isso só funciona se você realmente decidir agir. Então, faça essa escolha hoje. Comece silenciosamente, mas comece com firmeza. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.